Paulo, aí, assim, eu sempre tomo muito cuidado com as palavras, né? Porque desde a minha época libertária, e foi um dos motivos pelos quais eu comecei a me afastar de alguns libertários, aquela história do Estado é ilegítimo, o imposto é roubo, Spooner, não sei o quê, aí o cara começa a falar, somos todos escravos hoje. Eu falo, olha, toma muito cuidado com a palavra escravo, né? Você tem que ter definições. Se você chamar um suíço de hoje de um escravo, você está usando o mesmo termo e a mesma definição do sujeito que vinha da África acorrentado num navio, né? E tinha que trabalhar numa plantation. Então, eu tomo cuidado com as palavras. Não dá para dizer que a China está melhor do que o Brasil. Eu entendo a sua provocação, entendo o que você quis dizer, que pelo menos está tendo uma reação das autoridades lá. Mas assim, não, né? Nós ainda temos liberdades para reagir e protestar sem, enfim, sem o risco muito grande de ter uma visita de agentes do Estado na sua casa para te espancar à noite, na calada da noite, ou na frente do seu filho e tudo mais, ou ser preso de forma totalmente arbitrária aos montes, né? Então, assim, a gente vai caminhando nessa direção. E é importante chamar atenção para isso, justamente porque é o ponto em que a gente não quer chegar. E ainda dá para reagir para impedir esse destino. Na China, como o Fiuza colocou, ninguém sabe o desfecho dessa revolução do papel em branco, como vem sendo chamada, né? Mas é muito difícil você overthrow the regime, né? Você derrubar um regime é muito difícil. Os caras estão há 72 anos, eles consolidaram o poder. Tem a cúpula toda do PCC, que ninguém sabe direito como funciona, que concedeu poderes que só Mao Tse-tung tinha no passado para rivalizar com o que o Xi Jinping tem hoje, né? E ele tem o apoio dos militares. Assim, em essência, Paulo, uma tirania só se estabelece e sobrevive com o apoio de quem tem monopólio das armas no país. Então, é aí que vem o medo de povo nas ruas. Porque o povo nas ruas, dependendo do tamanho, ele pode exigir um grau de massacre por parte do Estado, leia-se dos militares, tão grande, um banho de sangue tão imenso, que fica muito difícil sustentar o apoio a esse regime. Então, acontece normalmente das duas uma coisa. Ou existe um acordão dentro do sistema para derrubar a cara daquele regime, né, que é entregar a cabeça de alguém na bandeja. Então, Xi Jinping caiu, Putin caiu. E aí assume alguém dentro do próprio sistema para aplacar as angústias e a demanda por mudança, né? Ou o regime inteiro implode. E aí surge alguma coisa no lugar que pode até mesmo ter o cheiro de democracia, de liberdade, né? Que são revoluções bem-sucedidas. É raro na história, né? Mas a própria Revolução Americana já era um país mais livre, tudo não era igual, né? A muitos outros casos mencionados e até inspirados pela Revolução Americana, mas foi o caso bem-sucedido. Ao contrário da Revolução Francesa, adorada pelos professores marxistas de história, né? Que levou a um banho de sangue, a guilhotina e a ditadura napoleônica. Agora, se muita gente continuar nas ruas, primeiro, já conseguiram algumas concessões, você mesmo mencionou, não, vamos relaxar aqui um pouco esse lockdown. E tem a ver também com a questão econômica. Enquanto a China estava crescendo 2 dígitos por ano, há uma espécie de acordo tácito. A população está podendo enriquecer em parte, tem algumas liberdades, mas não tem a liberdade política, mas não tem a liberdade de expressão. Vida que segue. A cultura chinesa não é muito afeita à liberdade, porque 3 gerações não sabem o que é isso. Então eles estão vivendo há muito tempo num regime autoritário, né? Agora, povo nas ruas, de forma persistente e numericamente relevante, ameaça qualquer regime. Qualquer regime. Então, isso assusta. Isso assusta. Numa democracia, isso tem que ser permitido, né? Então, veja, o Joe Biden se manifestou por meio do porta-voz da Casa Branca e os jornalistas pressionaram, falando assim, vem cá, e aí, o que o Joe Biden vai dizer a esses chineses? Dá uma palavra de apoio. E aí ficou numa situação delicada para burro aqui, porque o porta-voz disse o seguinte, não, o presidente já disse, ele defende qualquer manifestação pacífica porque isso é um método democrático de liberdade.
Então ele não entrou no mérito da questão e a turma pressionou. Não, mas a gente quer saber em relação especificamente às demandas. E aí, olha que sinuca de bico, Paulo. O Joe Biden não pode endossar muito aqueles que estão na rua da China, porque o lockdown foi defendido pelos democratas. Eu já citei aqui que o Dr. Fauci aplaudiu a China. Então, o governador da Califórnia, Gayson, o governador de Nova York à época, o Andrew Cuomo, esses caras olharam para a China como exemplo. O Ocidente fracassou nesse teste. O Ocidente inteiro achou que a China tinha a solução. Resolveram copiar a China. E hoje eles fazem um fade out malandro, né? Fingem que não falaram isso. Então eles estão numa situação muito delicada para condenar as autoridades chinesas agora e apoiar o povo nas ruas. O povo nas ruas está clamando por liberdade contra o lockdown, que eles tentaram impor no Ocidente, com sucesso. A primeira-ministra da Nova Zelândia virou a heroína do mundo ocidental livre, porque virou uma chinesinha numa ilha com uma população de 5 milhões de pessoas. Então, de novo, essa turma perdeu a moral para condenar o Xi Jinping e o PCC. E eles têm medo, porque eles podem querer, daqui a 2 anos, vai que eles querem lançar mão de novo de métodos chineses. Gostaram da brincadeira? É método de controle. E fora dinheiro, tudo isso. Então, eles não estão querendo apoiar de forma muito explícita a demanda da revolução do papel em branco. Porque eles estão do lado dos chineses. Várias lideranças ocidentais. Nessa ditadura sanitária que nós vimos recentemente. Então, de novo, o mundo está vendo assustado isso que está acontecendo. Né? Qual vai ser o desfecho? Eu sei tão pouco, menos ainda da China, quanto eu sei do Brasil. Né? Agora, é muito difícil você imaginar que e os chineses, como lembrou o Fius, a questão numérica, né? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, se 4% resolve sair para as ruas e não sair mais das ruas, derruba qualquer regime. Mas, de novo, a praça Tiananmen está aí para lembrar o que eles são capazes de fazer. Quando eles querem, né, impor limites e conter esse tipo de luta pela liberdade. É massacre mesmo. Eles não têm as mesmas sensibilidades e a imprensa que o Ocidente ainda tem. Ainda tem. Então, essa que é a lição. Se a China está assustando, nós do Ocidente temos que olhar e falar: cuidado com aquilo que permitiu chegar a esse ponto. Por exemplo, empoderar especialistas, autoridades, burocratas, tecnocratas, picaretas como o Dr. Fauci, para que eles, em nome de uma única meta, uma missão, um fenômeno de uma única causa, né? O vírus não pode se alastrar. Dane-se o resto, dane-se criança sem estudar, aumento de agressão doméstica, de abuso infantil, de divórcio, de analfabetismo, de depressão econômica, depressão psicológica. Dane-se o resto todo da complexidade de uma sociedade com trade-offs. Vamos colocar o Dr. Fauci como imperador e deixar que os governadores da Califórnia e de Nova York, com base nos seus especialistas, se tornem pequenos imperadores chineses dentro da América, proibindo as pessoas de aglomerarem mais de 10 nas suas próprias casas, de ir no culto da sua religião, de trabalhar. Quer dizer, enlouqueceram. Então, se no Ocidente as pessoas não entenderem isso, que esse é o endgame, a China é o endgame dos meios que eles estão defendendo, eles mesmos, os democratas, os engravatados, a elite muito liberal, cosmopolita, eles estão defendendo os métodos chineses. Então, se a gente não entender isso a tempo, poderá ser tarde demais e o Ocidente poderá viver dias sombrios no futuro, como a China vive hoje.